Se você acredita que o desenho é uma ótima forma de colocar mais arte na sua vida, ou se você já desenha e quer deixar esse hábito mais interessante, esse vídeo com certeza é para você. E na verdade, não só esse vídeo, mas a série de vídeos toda que eu tô pensando, né? E é uma série que tem como objetivo que todo mundo possa ter a sua produção artística, assim. Não necessariamente para ser um artista e expor numa galeria, mas porque a gente é ser humano, a gente precisa fazer arte, né? E é uma série que é fruto de muito teste, muito estudo. É uma forma de eu compartilhar minha vivência. Eu tô há 6 anos estudando arte e entendendo como ela é importante pra gente. E quem me acompanha há mais tempo sabe que eu comecei esse canal falando de gravura, mais especificamente de estilo. Só que a estilo não é exatamente a linguagem mais acessível do mundo, né? Você precisa ter uma tinta que é difícil de mexer, que tem lá suas especificidades, você precisa de uma estrutura, de prensa, de enfim. E aí eu passei um tempo procurando, eu dei até uma desanimada, dei uma largada no canal. Acho que quem tá olhando percebeu que eu voltei faz um tempinho. E aí eu fiquei pensando o que seria acessível, o que seria fácil. E aí eu cheguei num formato que eu acho bem interessante. E aí eu escrevi algumas coisas e não vou falar muito, mas já tá planejado e vai sair mais alguns vídeos. Mas eu cheguei num formato que eu acho viável, assim, que, né, para qualquer um que tenha papel e um lápis, uma caneta, eu acho que é viável de fazer. E se você ficou curioso e quer participar e tem vontade de desenhar, ou, enfim, tem duas coisas que você vai fazer agora. A primeira delas é assinar o Substack, porque aí você vai receber no seu e-mail todas as publicações, os exercícios e tudo mais, certo? O link do Substack está aqui na descrição. Para quem não sabe, o Substack é uma ferramenta de newsletter. E depois de se inscrever, você volta aqui e termina de ver esse vídeo. Porque nesse vídeo eu vou falar um pouco de desenho e vai ter uns exercícios bacanas pra gente já começar a entender. Eu tô de fone, né? Surgiram os fones. Pra gente entender um pouco que desenhar e representar no papel as coisas que a gente vê não é nada muito impossível, muito absurdo. E o último recado dessa introduçãozinha é que por motivo de burrice, algumas partes do vídeo saíram com som meio chiado, assim, meio com uma qualidade menor do que eu gostaria. Eu espero ter conseguido arrumar isso, mas se você ouvir algum chiado, alguma coisa, peço desculpas e juro que vou prestar atenção pros próximos. Agora vamos lá que eu quero falar do projeto em si. E se você não me conhece, eu sou o Vitor Alarcon, eu trabalho com pintura, gravura, escultura, que ficou em cima. E o meu objetivo com esse projeto é criar uma comunidade de pessoas que querem trocar ideias sobre arte em geral. E aí o desenho é só uma desculpa, é só uma ferramenta, né? Essas pessoas podem ser gente que quer ser artista profissional, né? Que precisa fazer arte, porque a gente é ser humano e a gente precisa fazer arte. E, e a gente não necessariamente precisa trabalhar com arte. E também para quem quer colecionar arte. Porque eu descobri que a melhor forma de você entender melhor sobre pintura é aprendendo a pintar. A melhor forma de você entender sobre história da arte é você aprendendo a pintar. Ou aprendendo a fazer a ter alguma prática artística. Porque aí você vai ter contato com a coisa, com o processo, com as referências e tudo mais. Eu acredito muito que a arte é hábito. E o desenho é a forma mais acessível desse hábito. E quando eu falo de acessível, lá vem o gato, eu não tô falando simplesmente de ser barato. Mas tem uma questão de que pensa, sei lá, mesmo se você tiver na Europa passeando lá em Paris, sei lá, aí você viu uma coisa super legal que você quer registrar, você não vai tirar uma tela, um cavalete, né? Abrir as suas tintas a óleo e vai começar a pintar, né? E isso é inviável, isso é inacessível. Agora, você consegue puxar um caderninho do bolso e desenhar ali, fazer um rabisco, né? E aí, quando eu falo acessível, é nesse sentido, assim, que você consegue carregar um materialzinho de desenho ali pra estar sempre desenhando. Então, é a melhor forma de você ter esse hábito. É, é uma ferramenta, então, né, pra colocar mais arte na sua vida. Por quê?
Porque é isso, você vai estar carregando o caderninho ali, talvez uma aquarelinha, uma coisa assim. E você vai sempre poder registrar as suas ideias. Vocês estão ouvindo o gato? Acho que não dá pra ouvir, mas ela tá super afiando a unha ali. Mas voltando, eu acredito muito também que a arte é sobre troca, né? Eu vou falar mais pra frente sobre como foi a minha vida de artista na pandemia, mas uma coisa que eu senti muita, 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 muita falta é gente pra conversar, assim. E eu, na internet, no Instagram e tal, as pessoas vêm conversar comigo e eu percebo que uma das coisas que elas sentem falta é de ter com quem conversar. Às vezes você quer conversar sobre o que você tá desenhando, o que você tá fazendo, mas você não tem ninguém que de fato entenda como que é a coisa. Então a ideia é a gente criar mesmo uma comunidade e a internet pode ajudar. Não tô falando que a gente vai ficar só na internet, mas eu acho legal estar na internet porque, sei lá, eu tô em São Paulo. Se alguém que estiver lá no Maranhão, no Rio Grande do Norte, ou sei lá, em Portugal, sabe? É, quiser participar e quiser conhecer, a gente tá aqui, tá acessível, né? Acho que a gente pode usar. Mas isso não exclui se encontrar com as pessoas que estiverem aqui em São Paulo, as pessoas que estiverem em outras cidades se encontrarem, enfim. É, tá tudo bem pequeno, né? Eu tô bem sonhando, mas acho que não acho impossível, não. E por fim, eu escolhi arte como trabalho, então é lógico que eu vou aproveitar esse projeto para divulgar as minhas coisas pagas, né? As minhas aulas, enfim. Tem alguns links na descrição. Quiser conversar, me procura lá no Instagram, a gente troca uma ideia. Mas eu não quero falar sobre isso, eu quero falar sobre o Substack. Deixa eu beber uma água. Hum. Me dá 25 segundos para eu abrir ali a porta pro gato. Voltei. Se você me acompanha há algum tempo, ou no Instagram, ou mesmo aqui no YouTube, você deve ter percebido que eu já testei 1 milhão de coisas, né? E o que eu mais gostei até agora foi o Substack. O que ele é? Ele é uma newsletter e eu decidi que lá eu vou compartilhar os meus estudos em desenho, né? Então, semanalmente eu vou liberar um vídeo como esse aqui, que vai ficar aberto por uma semana. Alguns vídeos vão ficar abertos para sempre, esse provavelmente vai ser um que vai ficar aberto para sempre. Outros vão ficar também disponíveis no YouTube, outros vão ficar disponíveis só no Substack. E para ter acesso, se você quiser receber isso no teu e-mail, é só ir lá e se inscrever. O link está aqui embaixo, eu vou deixar ele como o primeiro link na descrição. Mas é isso, assim. E aí eu quero saber, eu preciso saber, na verdade, se você que está aqui no YouTube me vendo, se você tem mesmo interesse nisso. Então, eu preciso de verdade, assim, que vocês comentem, que vocês deem like, que vocês se inscrevam, né? Na verdade, assim, não vai ter demonstração melhor de interesse do que inscrição. Então, é só botar o e-mail lá e aí, sempre que sair um vídeo novo, você vai receber ele no teu e-mail. E isso foi uma escolha, né? Eu acho importante falar isso, que eu podia simplesmente rodar um anúncio no Instagram e as pessoas que se interessarem pagam, porque eu vou falar mais pra frente, né? Mas vai ter uma versão paga, que é bem barata na real. Mas eu podia só fazer isso, sabe? Mas eu achei interessante deixar aberto, eu acho importante também deixar. Como que eu posso dizer? Deixar acessível, sabe? Acho que esse espaço aqui na internet é importante isso. E para terminar este meu maravilhoso slide, dizer que vai ter uma opção paga, que eu vou divulgar mais pra frente, quando tiver conteúdo. Esse é o primeiro vídeo. Mas por enquanto vai estar tudo aberto. Então já se inscreve lá e não perde essa oportunidade, tá bom? Estamos combinados? Dito tudo isso, vamos falar um pouco sobre desenho e sobre materiais, né? Olha só, foi acidente isso. Vai ser legal usar assim transparente.
Material, eu acho muito interessante usar material simples, porque o que me interessa é entender os princípios da coisa. E, sei lá, você tá começando numa coisa, você não precisa nem investir um dinheirão. Deixa eu fazer uma coisa aqui. E aí, juntando aquilo que eu falei, né? Em qualquer lugar que você tiver, você vai conseguir um lápis, uma folha sulfite, aí você consegue desenhar sem maiores problemas. Então, vamos falar do material. Começar falando do lápis. Eu gosto tanto desses lápis 4B da Faber-Castell que eu uso eles até o final, né? Então, eu peguei um que estava mais perto aqui e aí é estoquinho. Não precisa ser estoquinho, pode ser um grande, mas tem um lance que é a forma como eu aponto ele. Se vocês pedirem, eu posso fazer um vídeo sobre como apontar ele com estilete, mas o lance é que a ponta tem que ficar um tanto assim para fora, né? O grafite tem que ficar exposto. Por quê? Assim é melhor. Porque com ele, com essa ponta exposta, a gente consegue, como que eu posso dizer? Controlar a espessura do traço, né? Então você consegue, pegando ele bem de pezinho, assim, ó, fazer um traço. Deixa eu aproximar da câmera. Que é um traço mais fininho. Agora, se você deitar ele, ó, dá pra fazer vários traços mais grossos, né? E aqui, esse lápis ainda não tá muito bom, porque esse ângulo aqui... Deixa eu desenhar um lápis aqui. Né? Esse ângulo aqui é bom que ele seja o menor possível. Porque aí essa parte do lápis não encosta no papel. Que é o que está acontecendo aqui, por isso eu não estou conseguindo fazer um traço mais grosso. Mas enfim. E esse lápis 4B eu acho que é o melhor que tem, porque não sei se vocês sabem, mas lápis não sai na água, não suja a roupa, não estoura no bolso. O que mais? E ele te permite fazer essa brincadeira de variar o traço, né? De fazer traço mais grosso, mais fino. Você consegue fazer uma cor mais levinha, até uma coisa bem mais escura. Enfim. Aí o segundo material que eu quero propor é a caneta Bic. Porque é a caneta mais vagabunda que tem, assim, no sentido de que você encontra em qualquer lugar, não tem frescura. Só que ela não é tão legal nesse sentido de que você não consegue controlar, né? O traço dela é sempre o mesmo. Isso não é um problema incontornável, né? Eu vou falar mais pra frente que a gente consegue fazer achuras, né? Então, se você fizer uma achura menorzinha ou uma achura cruzada, você consegue também, como que eu posso dizer, preencher espaços e fazer degradês, enfim. Tipo, não é porque a caneta não tem essa possibilidade que você não consegue dar um jeito de fazer. E um outro material, mas esse material aqui já é um material mais afrescalhado, mas ao mesmo tempo é um material bem barato, é essa pena mosquito, né? Que é uma caneta que vai nanquim. E aí, o nanquim, ele é um negócio que faz bastante sujeira, demanda você ter um certo cuidado, uma coordenação motora e tal. Deixa aqui. Eu vou colocar pra cá.
O gato tá caçando alguma coisa aqui. Eu espero que seja um brinquedo dela e não uma barata. Mas vamos lá. Como é que funciona? Tá vendo que ela tem esse buraquinho aqui? Hum? Otimismo meu achar, né, que a câmera que eu tô usando vai conseguir pegar. Tá, aqui dá pra ver. Ela tem um buraco, né? É esse buraco que você vai conseguir encher ele de tinta e a partir disso que você vai conseguir escrever. Então como que funciona? Você mergulha ele na tinta, tira um pouco do excesso e aí você traça. E quanto mais pressão, né, mais grosso sai o traço. Então você tem um baita de um controle, ó. Só que é isso, né? Esse é um material que é um pouco mais difícil de você tirar na rua, assim, se você estiver desenhando, sei lá. Mas como é um material barato, eu ainda acho que ele é bem acessível, né? Uma outra coisa é o papel. É isso aí que eu ia falar mesmo. Que aqui eu tô usando sulfite. Eu levei muito tempo para entender o porquê que o sulfite é um papel ruim. Hoje eu raramente uso. Mas o fato dele ser um papel ruim não impede, assim. Eu acho que ele tem a grande vantagem de ser acessível. De em qualquer lugar tem. É barato. Você pode comprar aquela resma de 500 folhas e usar sem medo de ser feliz. Dito isso, né? Sobre os materiais. Pra cá. São muitas câmeras, muitas coisas. A gente pode ir pro próximo slide. Só que aí eu tenho que pôr o slide na tela. E aí a gente vai falar propriamente das ideias sobre desenho. Tá. E aí a grande ideia que eu quero falar com vocês hoje é sobre a estrutura. E eu vou falar no final. Será que eu falo no final? Enfim, eu tô usando um livro que eu vou deixar na descrição, na real. Eu esqueci, eu devia ter separado a capa dele pra colocar aqui. Mas é um livro que eu gosto muito, que fala de desenho, e ele começa falando que o desenho tem duas grandes características, que é o gesto e a estrutura. E hoje a gente vai falar um pouco de estrutura e vai fazer um exercício. O que ele chama, né, de estrutura, que eu aqui chamei de estrutura tridimensional? Basicamente são as partes tridimensionais distintas, né, separadas de qualquer objeto em particular. Ou seja, acho que. Deixa eu pegar. Vamos lá, né? Quando a gente imagina uma garrafa, a gente consegue meio que transformar ela, dependendo da garrafa, em um cilindro mais grosso, que é o que vai ser o corpo, um cilindro mais fininho, que vai ser o gargalo da garrafa, e um meio círculo, que vai ser essa interface aí, essa interligação. Quando a gente fala de estrutura de desenho, é disso que a gente está falando, de transformar a, os objetos nessas formas tridimensionais básicas, que são as bolas, as caixas e os tubos, certo? É só eu ver aqui. Coisa. Tá. E aí, quando a gente for pensar nisso, deixa eu pôr aqui a mesa de novo pra gente desenhar.
Eu não falei dessa caneta aqui, mas ela é uma caneta que ela tem uma característica que vai me ajudar muito, que ela tem um traço bem grosso, então eu acho que pra câmera fica melhor, mas a ideia é a mesma, né? Que quando a gente desenha, sei lá, se eu for desenhar um cilindro, eu tô colocando, né, tipo, uma seta visual. E isso faz parte também da estrutura, né? Então, e aí depois quando a gente for falar de composição e tal, acho que isso vai fazer mais sentido. Mas, sei lá, se você desenha um braço, né, que vai ser um cilindro aqui, um outro cilindro aqui com mais cilindros e aqui um quadrado que vai ser a mão, ele tem uma seta, né? E aí conforme a gente vai criando consciência disso, a gente vai conseguindo compor o desenho de uma forma mais interessante. E uma outra coisa que é legal da gente ter em mente também, e aqui eu vou fazer um cilindrão maior, é entender que existe um movimento, né, que a forma acaba sugerindo. Então, tipo, um cilindro, ele vai ter um giro aqui, né, e vai ter também um eixo aqui no meio, que acaba sendo um movimento aí que a gente coloca quando a gente desenha, né? E é disso que eu estou falando quando eu coloco esse movimento sobre a forma. E aí, eu já falei, né, que são 3 formas básicas. E aqui eu tô usando o cilindro porque o cilindro é o mais didático para isso, pelo menos. Que quando você põe um único traço, você já definiu o comprimento do cilindro, né? Então, sei lá, se eu for desenhando 2 cilindros aqui, esse vai ter um comprimento, esse vai ter outro. Aí você vai colocar um outro traço que vai definir a espessura, né, do cilindro. Então, se eu colocar o traço aqui, ele vai ser um cilindro mais fininho, mais compridão. Se eu colocar o outro traço aqui, ele vai ser mais largo. E aí a mesma coisa aqui no pequenininho. E aí, só no final é que a gente vai colocar o que é o volume mesmo, né? Tudo isso para dizer que se você faz uma coisa assim, ou se você faz só assim, isso tá incompleto, isso não. A gente olha e não consegue entender do que se trata, né? O volume só vai ser volume depois que você põe a última etapa. E isso vale pro cubo também. A esfera é um caso mais curioso, porque não dá para saber o que é em cima e embaixo, né? Você vai mover a esfera de acordo com a luz e a sombra que você coloca nela. E isso é um assunto mais para frente. Vamos lá. Dito isso, e é importante também dizer que a gente consegue desenhar um tubo e uma caixa sem precisar desenhar linhas retas. E aí eu vou dar um exemplo aqui no cantinho, bem pequenininho. É assim, ó. Fazer uma coisa assim, ó. Ainda é um tubo, mesmo uma caixa. Tá meio apertado, mas acho que deu pra entender. E isso é super importante para desenhar formas orgânicas, né? Assim, se você estiver desenhando um prédio, ele não vai ter esse gordinho aqui, né? Ele vai ser uma coisa
mais pontuda, mais dura. Mas se você está desenhando uma pessoa, ela vai ter curvas, né? Se a gente olha para nossa mão, é difícil ter uma linha completamente reta. E aí existem várias vantagens que, né, várias coisas que a gente ganha quando a gente opta por essa abordagem, que é basicamente que você vai desenhar mais rápido, porque você vai simplificar, então você não precisa ficar desenhando detalhezinho, né? Você já mete lá as caixas, os cilindros e tudo mais. Você consegue, né, quando você acaba indo do geral para o mais específico, então você consegue ir projetando parte por parte e depois você vai refinando e vai pondo mais detalhe. Você consegue, né, o que ele chama aqui de animar o objeto, e eu vou fazer um desenho para falar disso. Acho que esse desenho que eu fiz aqui, que tá toscão do braço, já me ajuda. Porque tá, ele tá nessa posição. Mas eu consigo mexer ele. Consigo, ou mesmo esticar o braço. Por quê? Porque eu consigo articular essa parte com essa parte. E aí cada hora eu desenho ele num lugar diferente. E isso ajuda a gente a fazer pose, né? A, enfim, desenhar o corpo humano em diversas posições. E aí tem esse lance que eu falei, né, das setas visuais, que elas ajudam a gente a direcionar o olho do nosso espectador para onde a gente quer. E ah, como que eu sei? Isso é importante. Quais formas eu vou usar? Por exemplo, deixa eu abrir a câmera de novo. Se eu quiser representar esse nanquinzinho aqui, como que eu sei que forma que eu vou usar? Esse verso desse papel aqui. Porque assim, sei lá, eu posso representar ele como um cilindro. Aqui eu vou representar ele como se fosse uma esfera. Aí aqui com outro cilindro. E aí um cilindro mais grosso. E aqui um cilindro com o topo mais estreitinho. Aqui eu peguei uma forma bem simples, então a questão da simplicidade não tem muito como não ser simples. Mas percebe que essa esfera aqui não reflete muito bem, né, o que é isso aqui. Aqui seria muito mais uma caixa. E aqui em cima um cilindro, mas um cilindro de assim, ó. E aí aqui em cima eu teria mais os cilindros. E aí acho que a tampinha eu até representei direitinho por falta de criatividade mesmo. Né? Tudo isso pra dizer que assim, precisa ser simples pra facilitar a nossa vida, mas também precisa ser característico, né? Precisa parecer de fato com a forma, com a proporção. Aqui eu simplifiquei, mas não tá muito característico, né? Dava pra dizer que ele é um tanto mais alongado. Ele vai ter o nanquim, as coisas escritas, uma gota, acrilex e tal. Pá. E aí, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter o nosso exercício, que é justamente pegar essa imagem do Rafael Sanzio, que é um pintor renascentista, e a partir dessa imagem, preparei uma outra imagem aqui,
que ele já tá aumentado. Pegar os personagens, tem uma galera aqui e eles estão super se movimentando e tem um monte de coisa acontecendo. Tem uns golfinhos muito loucos aqui, o anjinho apontando. E separar essa imagem toda complexa em tubos, caixas e esferas. Certo? Então vamos lá. E aí para isso que eu inventei esse recurso dessa transparência. Espero que dê certo. E aí por isso eu... Opa! Ampliei. A gente vai começar por este anjinho aqui. Eu vou colocar o meu papel em cima dele. O meu vídeo aqui tá dando 30 minutos. Essa aula eu não quero que passe de 1 hora, então a gente vai ficar um tempinho desenhando. Talvez a gente não desenhe tudo, mas eu vou deixar o link desse desenho aqui também. E acho que é um exercício bacana fazer isso sem sobrepor, né? É legal sobrepor um pouco, porque o exercício é de escolher a forma certa e colocar a forma certa. Mas é legal desenhar também, né? Assim, sem esse compromisso. Aqui eu tô encanado com a questão da transparência. Cheguei também porque ele fica sambando o brilho, mas vamos lá. Começar pelo bracinho dele. Aqui. E aqui eu tô desenhando olhando pra tela e não pra minha mão. E vai ter um cilindro. E aqui atrás vai ter outro cilindro. A cabeça do anjinho é uma esfera, né? Acho que tá bem claro. Aqui eu podia, ó, colocar uma esfera, um cilindro e aqui outro cilindro com a parte mais aqui perto do pulso dele mais fininho. Só que percebe que aqui essa esfera eu não preciso dela, eu posso considerar como isso. Eu posso considerar isso como sendo só um cilindro, né? Então aí entra naquele papo de ser simples. O que mais? Acho que o corpo dele até aqui embaixo, acho que dá pra dizer que é uma caixa, né? Ó. Uma caixa até meio torta, não no sentido de mal feito, mas no sentido de amassado mesmo. Aqui o quadril, eu acho que dá pra dizer também que é uma caixa, mas com uma base menorzinha. E deixa eu pensar, porque aqui eu vou ter que desenhar. Pensando aqui. Na real não, né? É uma coisa meio assim. E aí vai estar lá pra trás. Então, isso aqui também vai ter uma coisa aqui. Aqui. E aí, essa face aqui tá tipo pra lá, então a gente não vai conseguir ver. E aqui vai estar mais um cilindro. A perna dele é mais gordinha, na real, né? E aqui eu tô desenhando uma salsicha, né? Mas acho que dá pra entender que aqui é o...
aqui e aí a ponta é como se fosse uma esfera. Aí aqui tem um cilindro também, mas é um cilindro que tá mais deitado, mais pra trás. E o pé vai ser uma caixinha. Fugi completamente do desenho. Não, até que não fugi tanto. E aqui atrás vai ter essa outra perna que a gente não consegue ver, mas eu sei que o joelho vai estar aqui, então aqui vai ter um cilindro. E aqui também vai ter um outro cilindro que ele tá com a lateralzinha meio encaixada aqui. E o pé vai ser uma caixinha não só achatada, mas deitada, né? É como se tivesse passe aqui pra cima. Assim. E vamos fazer essa mãozinha dele também. E aí deixa eu pensar como que vai ser a mão. Acho que a mão, eu vou desenhar a mão como se fosse uma caixinha. Não vou ficar pondo muito detalhe, porque pelo amor de Deus, né? Aí as asas, eu vou fazer como caixinhas também, num formato meio bizarrão. Que ela tá escura, né? Aqui a gente não consegue ver direito. Então aqui, deixa eu fazer a outra mãozinha do rapaz. Bem, vai ser uma caixinha aqui. Cara, e o arco, a gente pode até entender ele como um cilindro todo torto, né? E aqui eu já vou fazendo no freestyle. E assim ficou, né, o nosso anjinho. Que era esse aqui. Mexer no filtro. Opacidade. Ah, vou pegar outro anjinho que acho que dá tempo. Ou melhor, pensar em alguém que não seja anjo. Seja uma pessoa numa posição bem bizarra. Talvez que não seja uma pessoa. Talvez esse brother aqui, que ele é meio cavalo, meio hidra. Sei lá o que raios é isso, mas vamos lá. Ficar no canto. Oh meu Deus. Deixa eu me colocar pra cá. Vou me colocar grande também, que é pra vocês verem as minhas caretas enquanto eu desenho. Vou pegar uma outra folha de papel. O desafio é identificar o que é o corpo desse ser aqui e o que não é, né? Mas vamos lá, vamos começar pela mão, pelo braço. Aqui também é um cilindro, então aqui no ombro. Mas eu preciso de uma
em branco pra conseguir ver. Mas enfim, acho que dá pra entender que isso aqui é um outro cilindro. Talvez seja até aqui, porque é o ombro dele. Aí, pra entender o tórax dele enquanto uma caixa, acho que a gente pode pensar neste formato. O outro braço dele praticamente não dá pra ver. E o que tá... Vou virar a câmera. O que tá aqui é o braço dessa pessoa. A gente pode ignorar. Pelo que eu entendi, a outra mão dele é essa. Então o braço dele deve estar vindo aqui pra baixo. Então eu vou ignorar, porque tá muito difícil. E acho que tá muito... Como que eu posso dizer? Tem pouca informação, sabe? Vamos fazer então, eu fiz a caixa torácica, vamos fazer o abdômen dele. Que também vai ser uma caixa aqui, 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 aqui. Caixa meio amassada, e aí isso aqui vai estar pra baixo, não vai dar pra ver, né? A gente vai conseguir ver só essas faces mesmo. E deixa eu fazer também a mão dele. Risquei a minha mesa, mas é a vida. E os dedos também enquanto caixinhas. E aqui vai ter a asa. Acho que a asa a gente pode também pensar ou como um cilindrinho, né? E aqui também um outro cilindro. E o resto como caixas. Enfim, tem uma questão também de que tem esse brother aqui na frente. E aí fica complicado de enxergar, né? Aí vai ter essa perna de cavalo, que para variar é um cilindro. O pé do cavalo também vai ser um cilindro, mas vai ser um cilindrão assim. E aqui, vou apagar o meu desenho pra gente olhar um pouco. Aqui, se fosse só o cilindro do casco, a gente veria a parte de cima e não veria a parte de baixo. Então é assim que eu vou desenhar. Vou desenhar ele com a parte de cima, sem a parte de baixo. Aí aqui ele vai ter mais um cilindro pra cá. E aí tem o corpo dele, que tem esse figura aqui na frente. Mas acho que dá pra entender, né? Que é uma cobrona aqui, uma lombrigona. Então, como se fosse um cilindro daqui. Não quero riscar minha mesa. Aqui. E aí daria pra ver essa parte, né? Essa tampa ali da... É isso. E aí tá faltando um outro cilindro pra juntar essa perna de cavalo aqui. E essa outra perna de cavalo também é cilindro, né? Você vê que é tudo muito cilíndrico aqui. Vai vem Tarsilão. Eu fico falando com o computador aqui, ela fica morrendo de ciúme. E ela quer ser o centro das atenções. Aí a cabeça dele quer a esfera, né? Deixa eu ver se falta alguma coisa. Teria o pescoço dele, que é também um cilindro aqui, né? Que seria uma coisa assim.
E aí tem uma parte que vai ficar fora do papel e tal. A gente tá em 45 minutos. E eu vou fazer mais um que eu tô gostando dessa brincadeira, tá? Espero que vocês também estejam. Eu gosto da cara desse anjinho aqui, ó. Que o pau quebrando lá embaixo, várias coisas acontecendo. Meu Deus. E esse anjinho tá com essa cara aqui de... Como que eu vim parar aqui? Eu só tenho 8 anos. Uh, feito esse comentário cretino, deixa eu ver qual figura que eu vou escolher. Acho que vai ser esse brother aqui que tá agarrando ali a mocinha. Porque ele tá numa posição bem da hora e eu tô aqui na frente, né? Vou pegar uma folha de papel em branco. Desta vez deste lado. Não sei se vocês estão começando a cansar, mas a ideia é justamente mostrar que é repetitivo, que não é tão difícil assim, né? Então, aqui é a cabeça do cara. Aí, aqui vai ser o pescoço dele, que é um cilindro. Aqui vai ser o ombro dele, que também é um cilindro. É um cilindro com a ponta meio arredondada, né? O corpo dele que vai ser uma caixa. E ele tá todo torto, né? Então vai ser uma caixa que também vai estar com um formato meio torto, né? Então, vai ser uma coisa assim, que aqui vai ser o tórax dele. Vai ter outro ombro, mas não dá muito pra ver, né? A gente sabe que o ombro dele vai estar meio pra cá. E aqui vai ter também um outro cilindro. É uma coisa meio assim. Aí esse braço não dá pra ver direito como é que tá, mas a gente sabe que é mais ou menos essa posição. E aqui, o cofrinho dele eu preciso desenhar. Desculpa, eu tô fugindo da proposta do exercício, mas eu precisei desenhar esse cofrinho. E aí aqui embaixo ele vira meio uma nuvem assim, mas que a gente também consegue fazer como um cilindro. Um cilindro meio torto, meio, sabe, sei lá, quase uma cenoura, mas é uma cenoura que é um cilindro. Sim, com aqui arredondado como um outro cilindrinho aqui. Enfim. Espero que vocês tenham gostado. Eu me diverti a beça. Não deixa de assinar o Substack, tá bom? E vamos se conversando. Esse mês vai ser tudo aberto, tudo de graça. E aí nos próximos meses a gente se fala. Mas apoia aí porque o bagulho tá dando trabalho, certo? Até mais.